Olá, turma! Tudo bem? Acredito que sim, né? Olha, hoje nosso encontro é um pouquinho diferente. É a nossa folha-tarefa. Vamos lembrar aqui os nossos conteúdos para a gente poder estudar para a nossa avaliação? Então, vamos lá. Nós vamos estudar a relação que envolve as medidas de abertura dos ângulos internos e dos ângulos externos de um triângulo. Lembra? Tem que lembrar, hein? A soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrilátero convexo. A soma de medidas de abertura dos ângulos internos de um polígono convexo. E a soma das medidas de abertura dos ângulos externos de um polígono convexo. Esses assuntos estão entre a página 185 e a página 190, tá? Então, tá aí os tópicos para vocês estudarem. A nossa folha de tarefa vai nos dar um suporte, né, de como estudar. Mas não fiquem só presos na folha-tarefa não, tá, gente? Pode revisitar todos os nossos exercícios, até mesmo do livro. Então, vamos começar a nossa leitura? Questão número 1. Observe a figura abaixo e calcule o valor de x. Então, tem um procedimento aí. Está relacionado ao nosso primeiro tópico, né? Uma relação. Número 2. No triângulo abaixo, temos a medida A, que é essa medida aqui, ela vale 45. A medida B, 75. Aí ele pede para calcular o ângulo externo, adjacente ao ângulo C. Então, ele quer saber essa partezinha aqui, quanto dá. É algo bem parecido com a número 1, tá? Fica a dica. Número 3. Nos polígonos desenhados a seguir, x indica a medida de abertura de um ângulo interno e y, a medida de abertura de um ângulo externo. Ambos em graus. Então, ele pede para determinar, para encontrar o valor de x e de y em cada polígono. Então, vocês têm todo um procedimento, né? Aqui é um quadrilátero, aqui é um triângulo, né? Então, vocês vão fazer devagar essa questão. Analise cada ponto, tá? Tem a ver aí com nossos ângulos, a somatória dos ângulos internos, tanto de um polígono, né? De um polígono quadrilátero, quanto de um triângulo. Lembra? A somatória de um triângulo, por exemplo, a somatória dos ângulos internos de um triângulo é 180. E de um quadrilátero é quanto? Ah, é 360. Isso aí. Já é o início para fazer essa questão, tá? Observando as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero abaixo, determine o valor de x. Então, nós temos aqui um quadrilátero e ele quer saber quanto vale esse ângulo, tá? É bem parecido com o anterior, né? Que eu falei aqui, a somatória dos ângulos internos é igual a quanto? 360. Então, isso vai ser uma expressão. E aí, depois que vocês colocarem a expressão, letra para um lado, número para o outro, multiplica, soma, divide e acha o valor de x, tá bom? Número 5. Sabendo que os ângulos de um quadrilátero convexo medem x, 2x, 3x e 4x, determine essas medidas. Então, observe o seguinte, aqui, cada item desse aqui é uma abertura do ângulo do quadrilátero. Então, primeira coisa, vocês têm que achar o valor de x. Depois que achou o valor de x, vocês vão voltar para cá e substituir, e aí vocês vão encontrar o valor do ângulo, ok? Número 6. Considere um icoságono regular e calcule o que se pede. Então, aqui ele pede na letra A, olha, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos. Na B, ele quer dos ângulos externos. Na letra C, a medida da abertura de um ângulo interno, só de um ângulo, tá? E aqui no D, também ele quer uma abertura, né, de um ângulo, mas aqui é externo, tá? Então, aqui tem que pensar um pouquinho também. A letra A e a letra B vai ser fácil, tranquilo. Mas depois, como que eu faço para encontrar de um ângulo? Então, vocês têm que pensar, tá? 7. A soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um polígono convexo
é igual à soma de medidas de abertura de 6 ângulos retos. Quantos ângulos esse polígono tem? Lembra da nossa forma de encontrar a somatória dos ângulos internos? Isso, SI é igual a N menos 2, que multiplica 180, né? Então, a gente vai usar essa fórmula aí, mais alguma coisa, que ele fala assim, ó, essa parte dessa fórmula, né? Ele fala que é igual à soma das medidas de abertura de 6 ângulos, do quê? Retos. Quanto vale um ângulo reto? 90, né? Então, aqui seria 90 vezes 6. Isso aí. Então, vou ter aquela fórmula todinha do SI, que é a somatória dos ângulos internos, igual a 6 vezes 90, né? Também vai ficar uma expressão, vocês vão achar o valorzinho de N. O valor de N, a gente sabe que o nome do polígono é de acordo com a quantidade de lados, né? E o N representa esse lado, tá? Número 8. Determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um decágono. Então, vocês tem que saber, esse número aqui corresponde a quantos lados esse polígono, né? Para começar. Depois que a gente acha isso aqui, só colocar na somatória dos ângulos internos a fórmula, né? E aí vocês acabam encontrando a soma. Determine, no número 9, determine a medida do ângulo da figura abaixo. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, ó, quanto mede. Observe que eu tenho um ângulo externo aqui fora, né? Que dá para saber quanto vale aqui dentro. Esse símbolo aqui é bem conhecido nosso. Refere ao ângulo reto, que vocês sabem quanto vale o ângulo reto. Essa figura aqui, ó, é um quadrilátero. Então, vocês sabem, em um quadrilátero, qual é a somatória dos ângulos internos aqui dentro, né? Tudo isso são dicas para vocês fazerem a número 9. Número 10. De acordo com a figura abaixo, determine o valor de x. Bem, para começar, esse polígono tem quantos lados? Ah, tem 5 lados, né? Eu sei que se eu pegar esse valor, somar com esse, somar com esse, somar com esse, somar com esse, tem que ser igual a alguma coisa. E esse alguma coisa é a somatória dos ângulos internos, não é isso? Essa figura é um pentágono, não é isso? Uma figura convexo regular. Então, vocês vão colocar naquela fórmula do SI para encontrar a somatória total do ângulo interno. Depois que achar isso, fica fácil, né, gente? Aí, se eu pegar esse valor, o x aqui vai somar com x, vai somar com 100, mais 110 e mais 100, igual ao total dos ângulos internos que vocês encontraram inicialmente. Tá bom? Depois, letra para um lado, número para o outro, multiplica, soma, divide, e aí chega o resultado, que é o valor de x. Ok? Bem, agora é mão na massa, é fazer, tá? Mais tarde eu volto mostrando aí o nosso gabarito comentado, tá? Então, até breve, gente. Tchau!